Bom, vamos falar hoje de um assunto que atormenta a vida de todas as mulheres, que é a celulite. Doutora Anelice Guidetti, que é dermatologista, está com a gente. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Nenhuma mulher gosta de celulite, não, né? Não, nenhuma. Agora, o que será que causa celulite? O que a gente tem que fazer para ficar livre dela? É disso que nós vamos falar hoje, mas fizemos uma pequena matéria sobre o assunto. Vamos assisti-lo? Vamos. Olha lá. Que mulher não fica louca quando se olha no espelho e salta aquele furinho no bumbum? A celulite é um problema estético que interfere na autoestima feminina e também masculina. A celulite causa uma alteração devido ao acúmulo de gordura, deixando a pele com desníveis. Alguns fatores que influenciam no surgimento desse mal são má alimentação, alteração hormonal, desidratação e sedentarismo. Estatísticas mostram que 95% das mulheres apresentam algum grau de celulite ao longo da vida. Por isso, a busca por tratamentos para combater o aspecto casca de laranja cresce cada vez mais. Então, tire suas dúvidas sobre a celulite agora no Mulheres. Vamos falar sobre celulite? Falando de celulite, a gente tem que falar de mitos ou verdades, porque o que tem de gente que diz também que celulite é causada só por refrigerante, é o chocolate. Quem será que é vilão mesmo? Vamos ver nossos mitos e verdades? Olha, a celulite pode ser genética. É verdade, doutora Anelise? Isso é verdade. É? A gente sabe que existe uma causa genética para celulite. Então, principalmente, a gente vê que as mulheres têm uma tendência maior já do que os homens, principalmente aquelas já que passaram a fase da puberdade, que já começa a ter uma influência hormonal maior. E isso porque esse fator genético e mais hormonal que vão determinar aquele acúmulo de gordura típico da mulher. Então, mais no quadril, bumbum, meio da coxa, que o homem não tem. Então, a gente acaba vendo que existe essa predisposição maior e principalmente nas mulheres. E se você vem de uma família que a quantidade de celulite é maior, infelizmente a herança também pode estar contigo, né? A probabilidade de você ter é maior do que aqueles que têm menos casos na família, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? Beber bastante água é uma arma contra a celulite. Isso é verdade. A gente sabe que a drenagem linfática é uma boa hidratação das células no geral, principalmente as células que a gente tem de gordurinha e as outras células que a gente tem no meio delas, né, que é o que dá a sustentação para a pele, ajudam bastante no combate à celulite. Então, uma pele desidratada ou uma pessoa desidratada, ela tem uma predisposição maior a ter a celulite. É importante lembrar também dos hábitos de vida saudável, uma alimentação balanceada, tudo isso contribui também para que você fique livre dos furinhos. E a atividade física, né? Atividade física, sem dúvida nenhuma. Isso não adianta, gente, não tem como fugir desses pilares, não, né? Não tem. Vamos ver mais uma? Apenas mulheres acima do peso têm celulite. Isso não é verdade. A gente sabe que aquelas que estão acima do peso têm uma quantidade maior de gordurinha localizada, isso contribui para aquele aspecto irregular da pele, mas a gente vê também nas magrinhas, né? Como a gente falou anteriormente, a celulite também tem um caráter genético, hereditário, e nenhuma mulher está livre da influência hormonal também. Então, nas magrinhas a gente também encontra. Claro que às vezes em graus menores, mas a gente acaba encontrando também. Ué, se a gente reparar bem, nesses desfiles de biquíni que a gente vê por aí, as modelos magérrimas têm celulite. Tem, é verdade. Não tem é? mesmo. Tem umas que o bumbum é bem furadinho. Tudo bem, não aqueles furos profundos, mas é bem marcadinha a celulite, né? Então, isso prova mais ainda que não é exclusivo das gordinhas. Não é? Vamos ver mais uma? O uso de roupas apertadas causa celulite. Isso é um mito, né? Bem grande, bem difundido, as pessoas têm muito essa dúvida. O uso de roupas apertadas não causa celulite. Ela pode até, em alguns casos, piorar, porque, como a gente falou, acaba piorando um pouquinho o retorno venoso, a drenagem linfática das pernas. Mas não é ela que vai causar, é um mito mesmo. Vamos ver mais uma?
Os cremes anti-celulite penetram na pele e podem melhorar o aspecto da celulite. Isso é verdade. A gente sabe que os cremes não têm um efeito milagroso, então muita gente acha que o creme não adianta, que o creme não funciona. Para aqueles casos mais graves, realmente ele não vai dar conta, mas para os casos mais leves ele consegue se melhorar, ajuda e consegue melhorar um pouco aquele aspecto irregular da superfície da pele. Mas tem um jeito certo de passar esse creme também para ter esse benefício? Vai depender do creme e, na verdade, do veículo do creme. Existem cremes que exigem uma certa massagem mais vigorosa para que eles sejam absorvidos. O ideal é que você faça essa aplicação no sentido da drenagem mesmo linfática. Então, se for nas pernas, por exemplo, de baixo para cima, no abdômen, movimentos circulares. E existem outros que têm uma penetração um pouquinho mais fácil, então exige menos essa massagem. Tá. Vamos ver mais um? O consumo de sal não interfere no aparecimento dos furinhos. Então, isso também é um mito, né? Como a gente já falou, se o inchaço, o edema, a retenção de líquido, ela piora, né, a celulite, o sal, ele é o grande vilão, né? Ele é um dos grandes causadores da retenção hídrica. Então, o excesso de sal pode piorar a celulite, sim. Assim como na TPM, que a gente retém mais líquido, também a gente percebe que a celulite piora, né? Na gestação também, que a gente fica mais inchado. É comum as mulheres questionarem, tô com mais celulite. A gente fala, calma, isso depois vai acabar melhorando. Vamos ver mais uma? Bebidas com gás causam celulite. Isso é um erro bem comum. As pessoas atribuem ao gás, principalmente dos refrigerantes, né, a piora da celulite. E a gente sabe que não é isso. Na verdade, o grande vilão do refrigerante é o açúcar, né? O açúcar, ele aumenta uma série de hormônios, principalmente a insulina. E isso leva a um acúmulo de gordura, uma inflamação das células que leva à piora da celulite. No caso dos refrigerantes diet ou no caso dos refrigerantes zeros, aí o grande vilão vai ser o sódio. Eles têm um teor de sódio muito maior. Então, eles acabam piorando a retenção de líquido e por isso que se associa tanto a imagem do refrigerante à piora da celulite, mas não é pelo gás. Então, o que é pior do que o refrigerante é um pedaço de uma sobremesa super doce, né? Também, sim. Exatamente. Vamos ver mais uma? Gordura localizada e celulite exigem o mesmo tratamento. Isso também não é verdade. A gente sabe que muitas vezes as duas andam juntas, mas existem tratamentos específicos que vão ter um foco mais na celulite, dependendo do grau dela, e outros mais específicos para gordurinha localizada. Então, nem todo tratamento de gordura localizada serve para celulite e vice-versa. E vice-versa, né? Vamos ver mais um? Homens não têm celulite. Isso também é mentira, é bem menos frequente na população masculina, como a gente falou anteriormente, mas existe celulite nos homens. A gente não vê ela com aquele aspecto tão avançado, que a gente vai falar depois mais pra frente dos graus, grau 2, grau 3, mas a gente vê aquele aspecto irregular mesmo de casca de laranja. Isso principalmente porque eles não têm essa influência hormonal do estrógeno, da progesterona, como nós mulheres temos. Então, quer dizer, o homem teria uma celulite até um grau 2? Provavelmente sim, até um grau 2. E normalmente a gente vê naqueles homens que estão um pouquinho mais acima do peso. Aí normalmente vem com a gordurinha localizada associada. Vamos ver os graus de celulite, doutora? Claro. Vamos, olha. Grau 1, ela só aparece se a gente aperta a perna? Isso, o grau 1 é aquele tipo de celulite que aparece só quando a gente comprime, né? Comprime a perna. O grau 2? O grau 2 já vai aparecer como aqui na foto, sem você precisar comprimir, mas a gente ainda não vê aqueles nódulos mais endurecidos, a gente vê mais aquela irregularidade. É mais ou menos assim que o homem tem uma celulite, normalmente, né? Sim, ele não chega num grau 3 ou num grau 4. Já o grau 3, a gente percebe que ali os furinhos já são mais profundos. Isso. E muita gente que tem celulite nesse grau reclama de dor também, Isso, né? No grau 3, a partir do grau 3, a gente já começa a ver que tem uma inflamação um pouquinho maior aí do subcutâneo, que é onde estão as células de gordura, e a gente já começa a ver a formação de alguns septos, que são uns septozinhos fibrosos. É mais ou menos como se fosse aquele pedacinho da molinha do colchão de mola. Aquele betonê do sofá? Isso, como se fosse, exatamente, o betonê do sofá. Então ele começa a puxar, prender a pele, a camadinha onde está a célula adiposa. E aí isso forma alguns nódulos mais endurecidos e a partir desse grau já pode ser doloroso, sim. E o grau 4, né, que é o mais elevado? O grau 4 já é uma evolução piorada do grau 3, então a gente vê mais nódulos, a gente vê que essa inflamação é um pouquinho mais acentuada, costuma-se ter um pouco mais desses septos fibrosos e o paciente reclama mais de dor também. É difícil você estar num grau e diminuir
um grau, por exemplo, você está no 2, passar por um é mais fácil do que estar no 4 e passar para o grau 2? Com certeza. Né? Sempre no início do tratamento, né? ele é melhor, a gente consegue uma estimulação de colágeno melhor. Então, o ideal é tratar quando começa a chegar no grau 2, porque do grau 4, para você evoluir para um grau 2, por exemplo, aí exige muito tratamento. Vamos mostrar aqui o que você trouxe? Eu estava de longe vendo e falei, mas que novidade será que é essa? O que é isso, doutora? Então, aqui eu trouxe três opções, né, de tratamento que a gente tem. Algumas de uso domiciliar e outras de uso médico. Tá. Então, aqui a gente tem, esse aqui a gente chama de PET. PET? PET porque ele é como se fosse um adesivo. É para celulite? Então, nesse PET, nesse adesivo, contém substâncias que ajudam no tratamento da celulite. Então, vamos dizer que eu tenho celulite na coxa. Eu vou colar na perna? Sim, você pode colar na perna, existem de diversos tamanhos. Você pode colar na perna no lugar onde a celulite está mais avançada e você deixa normalmente por 24 horas e a medicação vai sendo liberada. Ele tem mais ou menos o mesmo efeito que teria um creme, por exemplo, mas com a liberação ao longo dessas 24 horas. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. A abrangência dele é de quanto? Porque a gente precisa colocar quanto na coxa? Sim. Esse aqui é um PET pequeno, trouxe só para ilustrar, mas você consegue formular, às vezes em manipulação, com PETs maiores, e aí você consegue colocar uma quantidade menor de PETs. Para esse aqui, desse tamanho, por exemplo, a gente vai precisar de um monte. Mas você tem que colocar de um tamanho que você cubra a região todinha? O ideal é que você cubra a região toda que está acometida pela celulite. Mas isso aqui é maravilhoso. É 24 horas? 24 horas. Você troca a cada 24 horas. Normalmente a gente troca no mesmo horário. Eu oriento o paciente a trocar no mesmo horário que colocou. Sabe o que é terrível? Aquela celulite que vira uma bananinha embaixo do bumbum da gente. Ô, coisa horrorosa. Essa é a mais difícil de eliminar. Menina, você arranca na lipoaspiração e a danada aparece. Ela volta de novo. Que é isso? Isso também por aquilo que a gente falou no comecinho, né? A gente tem aquela influência dos hormônios, que eles sinalizam para que nós, mulheres, acumulemos mais gordurinha nesses locais. Então, aqui, essa bananinha bag que a gente chama, ela é terrível. Né? É um tratamento caro este? Ele custa um pouquinho mais do que os cremes, pela tecnologia do adesivo, mas a diferença não é tão grande. Mesmo porque, gente, o creme a gente passa uma vez e ele age por X horas. Aqui são 24 horas, São 24 horas porque a liberação também é um pouco mais lenta da medicação. Né? É bem legal. Não sabia disso não. Aqui. Esse aqui eu trouxe pra gente mostrar um tratamento que a gente usa principalmente no grau 3 e no grau 4, que a gente falou ali pra frente. Esse aqui é a agulhinha que a gente usa no tratamento que chama subcisão. O que a gente faz? Como eu falei, que tem aquelas travezinhas fibróticas, esse aqui a gente injeta, né, onde tem a depressão, vem com essa agulhinha que tem a pontinha cortante, é como se fosse uma faquinha, ó, na pontinha dela. É mesmo, ó, tem um chanfradinho, tá vendo? E a gente acaba fazendo esse movimento para tentar liberar essa fibrose. Levezinho, os meninos mostrando. Então é como se a gente cortasse, ó lá, tá vendo, ó? É como se a gente cortasse aquele fio que tá prendendo. Então vamos dizer que aqui eu tinha um fio, coloca e a gente faz corta. assim, Exatamente. Então ele deixa de ter aquele furinho repuxado. Betonê. Com esse procedimento também, a gente gera um processo inflamatório, a gente gera um machucado ali na pele e isso também vai levar o organismo a tentar regenerar aquele machucado. Então isso acaba estimulando também as fibras colágenas e as fibras elásticas e isso também ajuda a melhorar o aspecto da celulite porque você melhora a flacidez que está associada. Que ótimo. E os cremes, que variam também de acordo com o grau de celulite? Os cremes, a maioria das formulações prontas, elas são fixas e independe do grau. O que a gente vê na prática, graus menores de celulite respondem melhor aos cremes, tem uma resposta aos cremes melhor. Aqueles graus já, a partir do grau 3, grau 4, o paciente vai ver muito pouco benefício usando o creme. O que tem que ter nessa composição do creme para celulite para ele ser eficiente? Então, como a gente falou, que a celulite tem uma causa, né, de retenção de líquido, de acúmulo de gordura e muitas vezes associado à alteração, né, na elasticidade da pele, o ideal é que o creme tenha substâncias que vão ajudar nesses três pilares. Então, a maioria deles tem cafeína. A cafeína, ela ajuda a estimular o metabolismo da localização que você passa. Ele tem uma ação lipolítica também e uma ação que ajuda também um pouco na drenagem. Outros
exemplos que a gente poderia citar, centela asiática. A centela asiática, ela também tem uma ação vasodilatadora, acaba melhorando a oxigenação dos tecidos naquela localização e também tem uma ação de estímulo de colágeno. E algumas substâncias que têm uma ação mais drenante. Então, a gente vê que muitos têm, por exemplo, o chá verde, o chá de hibisco. Então, aí substâncias que ajudam na drenagem. Muito bem. Vamos para as perguntas? Tem muita dúvida chegando. Ó. Vamos ver a primeira delas, de quem é? Da Valéria. Trabalho no escritório e permaneço a maior parte do tempo sentada. Tenho muita celulite nas coxas e no bumbum. Ficar sentada durante muito tempo pode dar celulite? Então, ficar sentado durante muito tempo não é bom, né? Como a gente falou que a celulite também tem como uma das causas a retenção hídrica, se você fica muito tempo sentado, você estimula a estase venosa. A estase é aquela preguiça, né? Então, você estimula aquela retenção de líquido mais na parte inferior das pernas, isso dificulta o retorno e acaba acumulando mais líquido, levando a um processo inflamatório e uma piora da celulite, sim. Então, o melhor é ficar a cada hora, 10 minutinhos. A cada hora, levanta 10 minutinhos, caminha. O caminhar, né, esse movimento que a gente faz, a gente estimula, é como se a gente tivesse microbombinhas, que são válvulas que a gente tem nessa localização aqui da batata da perna. E isso ajuda a estimular o retorno venoso, então isso ajuda a melhorar e drenar um pouquinho desse líquido e desse sangue que está no finalzinho do corpo até chegar aqui na parte cardíaca. Muito bem, vamos ver mais uma? Letícia, cremes anticelulite comprados em farmácia podem ajudar? Qual deve ser a composição ideal? Aqueles com cafeína que aquecem a pele funcionam? Quer dizer, bom, é o que a gente falou, né? Se for um grau leve de celulite, até um grau 2, os cremes você acaba tendo uma melhora perceptível pelo paciente. Os cremes à base de cafeína, eles ajudam, a maioria vai ter cafeína, mas se for uma celulite um pouquinho mais acentuada, você já não vai ver tanto benefício. Até o grau 2 a gente percebe uma diferença, né? Beijo, Letícia. Vamos ver mais uma? Paula, faço atividades físicas regularmente, tenho uma alimentação balanceada, porém tenho muita celulite na região das coxas e culote e bastante gordura localizada. Existe algum procedimento que pode ajudar a melhorar a celulite? Então, ela tem a celulite e ela já nos contou que ela tem bastante gordura localizada. Então, o ideal aí seria tratar essa gordurinha localizada. Existem diversos procedimentos de consultório que podem tentar diminuir essa gordurinha. E agora, se for uma área com muita gordura localizada, o ideal é tentar perder um pouquinho de peso, tentar perder o máximo que der dessa gordurinha. E se não tiver nenhuma contraindicação, até partir para uma lipoaspiração. Fora os procedimentos cirúrgicos, aí a gente vai ter radiofrequência, a endermologia, o infravermelho, existem máquinas que associam essas 3 modalidades, eles vão ajudar a diminuir um pouquinho a gordura localizada, melhorar o aspecto dos furinhos, mas se ela tiver com um grau muito avançado, talvez isso não seja o suficiente. Quem é que parte para aquele processo que você disse? O processo da subcisão, ele ajuda, né, a tirar a travezinha fibrótica, mas ele não vai diminuir a gordura, então talvez não seja o suficiente. O ideal é ela procurar um especialista, ser avaliada, para que possa ser indicado o melhor tratamento para ela. Porque às vezes a gente acha, ontem a gente esteve aqui com a doutora Maite, que é endócrino, fazer a bioimpedância, você acha que você é magra e tem só uma gordurinha localizada. Quando a gente vai ver, o percentual de gordura está lá nas alturas. Então, exatamente. Então, tem que checar com o médico. Checar com o médico, né? E realmente avaliar e ver qual que é o melhor tratamento pro caso dela. Então, Paula, busque o médico para te ajudar, tá bom? Vamos ver mais uma? Maria Luísa, minha filha tem 8 anos e está um pouco acima do peso. Além disso, ela tem celulite na região abdominal. É normal em crianças? Há algo que possa ser feito? Então, em crianças, a gente vê mais aquele aspecto mesmo ondulado da casca de laranja, que seria um grau 1, grau 2, a gente nunca vai ver grau 3 e grau 4, e normalmente está associado ao aumento de peso. Então, provavelmente, no caso dela, ela falou que ela está um pouquinho acima de peso, criança tem uma tendência a acumular mais gordurinha na barriga, provavelmente é essa a causa. Se ela perder peso, conseguir chegar no peso ideal, provavelmente a celulite ela vai desaparecer. Porque 8 anos... Nem menstruou. Ainda não tem tanta ação hormonal, tanto que para criança a gente nem indica o tratamento, nem com cremes, nem tratamentos de equipamentos, nada. O ideal aqui provavelmente é porque ela está acima do peso. Se conseguir perder esse peso que está em excesso, provavelmente a celulite vai embora. Uma atividade física e brincar, né? Ajuda correr, muito. Né? Uma alimentação balanceada, tudo aquilo que a gente já falou. Vamos ver mais uma? Josuele, muitas pessoas falam que a borra de café ameniza a celulite, é verdade?
Então, não tem nenhum trabalho científico mostrando isso, né? Mas, assim, provavelmente isso vem, né, do fato da cafeína ajudar no tratamento da celulite. A gente sabe que o café tem cafeína. Não tem nenhum trabalho, eu desconheço, mas não teria até um motivo, um porquê. Mas como não tem nenhum trabalho científico, não dá pra o ideal é que a gente não sabe, essa borrinha de café, como é que a gente vai fazer essa cafeína ser absorvida, passar por entre a pele e chegar onde ela realmente tem que agir. Então, nesse caso, o ideal é usar um creme que tem ativos já no tamanho certinho, que consegue passar pela pele e aí chegar realmente na camadinha de gordura ou na derme para ter essa ação. Beijo, Josuele. Vamos para a última? Vamos ver de quem é, da Lara. Tenho 23 anos e não apresento celulite. Quais cuidados devo ter para que elas não apareçam? Bom, a Lara é uma felizarda, né? Parabéns. Que a gente vê, os trabalhos mostram que cerca de 90% das mulheres após a puberdade tem celulite. Então, o que ela deve fazer é manter uma alimentação balanceada, atividade física regular, beber bastante líquido, que provavelmente ela vai ficar livre dos furinhos aí por um bom tempo. Agora, engordou, ficou acima do peso, junto com a gordura vem celulite, né? Exatamente. Olha, você sabe como que é importante a gente abre sempre os nossos espaços aqui no Mulheres para a gente falar sobre saúde, sobre estética, mas não esqueça que nada supra a necessidade de você ir ao médico e de seguir a orientação que ele te passou, porque é ele que não só estudou, mas continua estudando para saber o que há de mais moderno e eficiente hoje, quanto saúde é o primeiro ponto importante, mas também a estética, a autoestima faz diferença na vida de todo mundo, Com né? certeza, com certeza. Claro que a doutora Annelise volta mais vezes ao programa, mas vou te passar o site, qualquer informação que você queira saber sobre ela, é o www.aeskin.com.br. O Aeskin, gente, é AESKIN Center, tudo junto. .com.br. Se você quiser sugerir um tema, fique à vontade. Ela retorna e a gente fala sobre ele. Beijo, obrigada. Adorei lhe conhecer. Obrigada Obrigada mesmo. Fala fácil ela, você viu?